Olá pessoal, aqui é o Benício e nesse vídeo a gente vai falar da expansão binomial fracionária e negativa. Vamos primeiro lembrar o que era a expansão binomial, o que era a ideia de binômio de Newton. A gente tinha dois termos somados, por exemplo ali y e x, elevados a uma potência n. Aqui no caso o n vai ser um número natural. Você deve lembrar que essa expansão do binômio de Newton a gente podia escrever como sendo o somatório do k indo de 0 até n, da combinação de n escolhe k, né, ou número binomial de n escolhe k, que multiplica y elevado a n menos k vezes x elevado a k. Isso era então o binômio de Newton para um expoente natural. E vamos lembrar que n escolhe k, aquele binomial ali de n escolhe k, a gente representava dessa forma. A gente tinha que isso era n fatorial dividido por n menos k fatorial vezes k fatorial, certo? Isso era a combinação de n escolhe k, em que o n e o k são números naturais e o n tem que ser maior ou igual do que k. Toda essa teoria ela foi fundamentada inicialmente pelo Isaac Newton no século XVII e pelo John Wallis também no mesmo período. Agora, a ideia de expandir um binômio agora para um expoente que não é natural também surgiu com esses dois matemáticos, principalmente pelo Newton. E aqui é o que nós vamos falar então agora, da expansão binomial fracionária e negativa, beleza? Aqui a expansão binomial fracionária e negativa está se referindo ao expoente n, tá? É o n que vai ser um número fracionário ou um número negativo. O k continua sendo um número natural. O k sempre tem que ser um número natural. Até porque na definição ali da expansão binomial, repara que a gente tem um somatório variando no k. E o k tem que estar variando nos naturais. Muito bem. Ou nos inteiros, né? Mas enfim. Vamos tentar agora analisar um pouquinho esse número binomial. Se a gente for observar, lá na nossa fórmula da expansão do binômio de Newton, a única coisa estranha que pode estar acontecendo é quando o n é um número fracionário. Para o y elevado a n menos k e para o x elevado a k, a gente não tem nenhum problema com o n ser um número não natural. Mas para o número binomial, a nossa definição usando fatoriais não funciona. Afinal de contas, fatorial é definida apenas para os naturais. Aí você pode pensar, então eu posso usar, por exemplo, a função gama para substituir no fatorial. Poderíamos fazer isso, porém não é uma ideia muito boa não. Aqui a gente vai ter uma abordagem um pouco mais prática, um pouco mais eficiente. Vamos aqui relembrar de um exemplozinho. Se você tem combinação de 7 escolhe 3, essa conta vai ficar 7 fatorial, dividido por 7 menos 3 fatorial, 3 fatorial. E repara que essa conta é a mesma coisa que 7 vezes 6 vezes 5, vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial, 3 fatorial. O 4 fatorial corta com 4 fatorial, e essa conta fica simplesmente 7 vezes 6 vezes 5, dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Observa só agora esse outro exemplo. Se você tivesse 12 escolhe 3, o que essa conta seria? Essa conta ficaria 12 vezes 11 vezes 10, dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Dá para ver um padrão no que está sendo o binomial de um número escolhe 3? Vamos tentar estender essa ideia agora para, por exemplo, o binomial de meio escolhe 3. Repara que o denominador está sendo o mesmo para todo mundo, né? 3, 2 e 1. No numerador, o que você acha que vai acontecer? Repara que para todos os binomiais naturais, o que aconteceu com o numerador ali? A gente fez o produto pelos seus antecessores, né? A gente teve 3 antecessores ali do número. Se a gente colocar então agora meio escolhe 3, nós vamos fazer uma ideia bem parecida. Nós vamos colocar então agora meio vezes meio menos 1, que é menos meio, vezes menos meio menos 1, que é menos 3 meios. Então repara que a ideia é simplesmente a mesma. Eu estou só subtraindo o expoente de cada um dos valores ali no numerador. E embaixo a gente continua com 3 fatorial. E vai ser exatamente essa a nossa ideia de binomial de números fracionários. A gente vai falar então que binomial de n escolhe k vai ser agora um produtório do k indo de 1 até n, de n menos k mais 1 sobre k. Se você for observar, isso é exatamente a continha que a gente fez anteriormente, tá? Não precisa assustar com essa fórmula não. A vantagem dessa definição de binomial é que a gente não vai ter mais fatoriais. Ou seja, aqui você pode praticamente aplicar o número que você quiser. Por exemplo, combinação de 7 escolhe 3 era isso daí, 7 vezes 6 vezes 5 sobre 3 vezes 2 vezes 1. Se você agora colocar menos 1 escolhe 3, repara que essa conta vai ser menos 1 vezes menos 2 vezes menos 3 sobre 3 vezes 2 vezes 1, que é a mesma coisa aqui, menos 1. Se você colocar, por exemplo, sei lá, 10 terços escolhe 3, isso vai ficar 10 terços, que multiplica 10 terços menos 1, que é 7 terços, vezes 7 terços menos 1, que é 4 terços, dividido por 3 fatorial. Isso aí está ficando 140 sobre 81. E agora repara que você pode fazer binomial em que o n é igual a qualquer número que você quiser. Você pode simplesmente substituir o número que você quiser e você vai ter um valor que pode ter ou não um significado para nós. Temos aí então y mais x elevado a n é igual ao somatório do k indo de 0 até n, combinação de n escolhe k, vezes y elevado a n menos k, vezes x elevado a k, né? Aqui nessa conta, nós vamos fazer o seguinte,
Vamos colocar o y igual a 1. E eu vou dar uma razão para isso. A razão é que, independente do binomial que você tiver, você pode colocar o y em evidência e tirar para fora desse binomial. A vantagem disso, repare que na fórmula a gente não vai ter mais um y elevado a n menos k. Isso às vezes poderia ficar complicado. Se a gente colocar agora com o y sendo igual a 1, a gente vai ter apenas o binomial em que aparece o x. E a gente consegue transformar qualquer binomial dessa forma. Beleza? Repara que a gente tem um problema aparecendo aqui ainda, né? Que é exatamente o expoente n. Se você for observar, se você colocar o n igual a meio, o que significaria o somatório indo do k de 0 até meio? Não faria sentido, né? Então a gente vai ter que ajustar esse valorzinho ali, ó, do índice do somatório também. A substituição mais vantajosa nesse processo, adivinha só? Vai ser colocar o n igual a infinito. Mas eu posso colocar um infinito no lugar do n assim de graça? Vamos lá, a nossa definição do binomial é combinação de n escolhe k é igual ao produtório do k de 1 até n, de n menos k mais 1 sobre k. Beleza? Vamos observar o que acontece quando o k fica maior do que o n e quando os dois são naturais. Vamos pensar no binômio de Newton normal. Repara só, se a gente tiver, por exemplo, combinação de 2 escolhe 3, como é que essa conta vai ficar? No denominador a gente vai ter o 3 vezes 2 vezes 1 e no numerador, repara que vai ficar 2 vezes 1 vezes 0, ou seja, essa conta dá 0. E repara que para qualquer índice, a partir do momento que o k fica maior do que o n, o binomial vai dar 0, e todos os termos vão ficar iguais a 0. Então repara que para uma expansão binomial em que o n é um número natural, não tem nada de ruim acontecendo. A conta fica exatamente a mesma, porque todos os outros termos vão ficar iguais a 0. Mas e se o expoente for fracionário? Nós vamos ver que isso continua valendo sem problema nenhum. Que tal a gente ver um exemplo? Vamos aqui, por exemplo, colocar o n igual a meio. Colocar o n igual a meio, a gente vai fazer então a raiz quadrada de 1 mais x. Isso vai ser o somatório do k de 0 até infinito, da combinação de meio escolhe k vezes x elevado a k. Ok? Repara que 1 elevado a... não importa. De toda forma, repara que essa conta vai ficar então meio escolhe 0 vezes x elevado a 0, mais meio escolhe 1 vezes x elevado a 1, mais meio escolhe 2 vezes x elevado a 2 e por aí vai. Meio escolhe 0. Gente, qualquer coisa escolhe 0, vamos lembrar que é igual a 1, tá bom? Vamos usar essa definiçãozinha de k. Qualquer coisa escolhe 1 era a própria coisa. Então vou colocar ali, ó, meio escolhe 1 como sendo simplesmente meio. Meio escolhe 2 vai ser o quê? Vai ser meio vezes menos meio, né? Que é meio vezes meio menos 1, dividido por 2 vezes 1. Isso é igual a menos 1/8. E por aí vai nos próximos termos. Tá aí mais ou menos como é que fica então a expansão binomial fracionária de 1 mais x elevado a meio. O que eu tô falando? Socorro. Tá, professor, mas e se eu quiser saber como que fica a fórmula do termo geral desse somatório? O que é meio elevado a k? Vamos tentar descobrir aqui, ó. Meio elevado a k. Tem um truquezinho bom para a gente encontrar como é que vai ficar a fórmula desse número binomial. O truque vai ser usar o princípio da indução física. Já ouviu falar disso? O princípio da indução física diz basicamente o seguinte: você testa para 1, para 2 e para 7. Se funcionar para todos, então funciona para todos os naturais. Tô brincando, tá, gente? Isso não existe, não. Mas tem um fundo de verdade nisso. Porque se você consegue observar um padrão para um número estranho mais para frente, pode ser que esse padrão valha para todos os números. Esse nós vamos fazer aqui, tá? Claro que daria para poder provar por indução finita, indução matemática de uma maneira mais rigorosa, mas aqui vamos apenas observar o padrão, beleza? Meio escolhe k. Olha só. Vamos colocar aqui, no lugar do k, 7. O que vai ser meio escolhe 7? Poxa, se a gente usar bem a definição que a gente viu, você vai ficar meio vezes meio, vezes menos 3 meios, vezes menos 5 meios, vezes menos 7 meios, vezes menos 9 meios, vezes menos 11 meios, dividido por 7 fatorial. Tudo bem? Isso é meio escolhe 7. Vamos tentar ver uma fórmula fechada para isso daí, ó. Primeiro de tudo, repara que os termos negativos eles estão alternando, né? Se você faz meio escolhe 2, a conta fica negativa. Se você faz meio escolhe 3, a conta ela fica positiva. Se você faz meio escolhe 4, a conta fica negativa e por aí vai. Repara que o sinal vai alternando. Então a gente já pode afirmar que vai ter um menos 1 elevado a k mais 1 aparecendo no processo, né? Muito bem. Outro padrão que está aparecendo aí. Observa-se ali o denominador. A gente fez meio escolhe 7 e no denominador apareceu um 7 fatorial. O que você acha? Se for meio escolhe k, a gente vai ter no denominador um k fatorial. Da mesma forma, observa as divisões ali por 2 no numerador. Quantos fatores meio estão aparecendo no numerador? São 7, né? Então repara que se você fizer meio escolhe, sei lá, 11, você vai ter um 2 elevado a 11. Se você fizer meio escolhe k, você vai ter um 2 elevado a k aparecendo, ok? Agora, o numerador. Há várias maneiras de a gente escrever isso, tá? Você pode usar fatorial duplo, por exemplo.
falar que z é a mesma coisa que 11 fatorial duplo. Mas aqui, se você nunca viu isso, relaxa que nós vamos escrever isso aqui apenas como um fatorial que a gente está habituado. Como é que você pode fazer isso? Para o numerador virar um fatorial, por exemplo, de 11, a gente precisa colocar uns fatores pares que estão faltando ali, né? Então vamos fazer isso. Vamos colocar em cima e embaixo os fatores pares que estão faltando. Tá eles bonitinho de vermelho. Repara que no numerador agora, a gente tem um 11 fatorial. Ok, qual que é a relação do 11 com o 7? Aqui não tá tão óbvio a princípio não, você não pode colocar que vai ser k mais 4 fatorial não, tá? Se você for observar, colocando meio escolhe, sei lá, 5, você vai ver que essa conta iria até um 7 fatorial. Se você colocar meio escolhe 6, você veria que essa conta estaria indo até um 9 fatorial. O que está acontecendo é que o numerador está sendo exatamente 2k menos 3 fatorial. É aqui que a gente tem que tomar cuidado na hora da gente querer usar indução física. Você tem que observar bem certinho qual que é o padrão que está surgindo. Às vezes coloca um valor a mais, um valor a menos ali no binomial para ver como que é o padrão que está surgindo, tá? Muito bem, então o numerador vai ficar 2k menos 3 fatorial. Vai por mim. Agora, embaixo, repara que aquela continha dali, ó, você consegue colocar um 2 em evidência para cada um daqueles termos que tem ali, né? Então, repara que a gente vai ter ainda um 2 elevado a 5 aparecendo. Tranquilinho? A gente tinha 5 fatores ali embaixo. E o que sobrou ali foi um 5 fatorial. Qual que é a relação do 5 e do 2 elevado a 5? Aqui nesse caso, se você jogar um termo para cima ou um termo para baixo, você vai ver que o padrão é exatamente o que você está imaginando. Vai ficar 2 elevado a k menos 2 vezes k menos 2 fatorial. E agora você pode juntar aquelas potências de 2 ali no denominador, e você vai ter então aí como que fica o termo geral de binomial de meio escolhe k, ok? Tá, então como é que vai ficar a expansão binomial de 1 mais x elevado a meio, ou seja, raiz quadrada de 1 mais x. Um pequeno detalhe, aqui a expansão só vai convergir para módulo de x menor ou igual do que 1. Na maior parte dos casos, vai convergir apenas para módulo de x menor do que 1. Vamos colocar aqui, por exemplo, o x igual a 1. Nesse caso não tem problema. Se você colocar o x igual a 1, você vai obter um somatório que converge exatamente para a raiz quadrada de 2. Tá aí um somatório bem louco que dá raiz quadrada de 2. Somatório do k indo de 0 até infinito, de 2k menos 3 fatorial sobre k menos 2 fatorial vezes k fatorial vezes 2 elevado a 2k menos 2 vezes menos 1 elevado a k mais 1. Essa conta vai dar raiz quadrada de 2. Tá, professor, mas e se eu quisesse usar isso então para calcular alguma raiz quadrada? Raiz quadrada de 2 deu para ver que dá certo. Mas se eu quisesse calcular a raiz quadrada de 23, eu poderia usar essa fórmula? Tem um perigo aqui, né? Porque se você quiser usar a fórmula como sendo 1 mais x elevado a meio, o x tem que estar em módulo menor ou igual do que 1. E aqui a gente pode fazer isso, porque 1 mais 22 não dá certo. Então qual que seria o truque para você querer aproximar, por exemplo, raiz quadrada de 23 usando essa expansão binomial? Você teria que fazer o seguinte, você teria que separar esse número no maior quadrado perfeito menor do que 23, mais o que falta para chegar em 23. Aqui no caso, por exemplo, 16 mais 7. Qual que é a vantagem de fazer isso? Você pode colocar um 16 em evidência ali dentro da raiz, tirar os 16 para fora da raiz e pronto, você tem 4 raiz quadrada de 1 mais 7 sobre 16. E 7 sobre 16 em módulo é um número menor do que 1. Ou seja, você poderia usar aquela expansão binomial para aproximar essa conta. Porém, expansão binomial fracionária negativa não tem graça para poder aproximar a raiz quadrada. Tem maneiras melhores de fazer isso e a gente perde um pouco da magia do que a gente está fazendo aqui. Vamos fazer rapidinho só mais um exemplo. Ouvi uma buzina. Nesse caso de cá, vamos fazer mais um exemplo. Se você tem então 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Se você quiser fazer expansão binomial, como é que isso aqui ficaria? Ficaria o somatório do k indo de 0 até infinito, do binomial de menos k escolhe 2, vezes menos x elevado a k, né? Repara que ali no caso ele é um menos x elevado a k, porque ali está 1 menos x. Beleza. Se você fizer um pouquinho de conta, dá pra ver muito tranquilamente que menos 2 escolhe k, faz assim, ó, pausa o vídeo e tenta descobrir você. Muito bem, fez aí? Dá pra você encontrar tranquilamente que menos 2 escolhe k é simplesmente k mais 1, que multiplica menos 1 elevado a k. E se você tem um menos 1 elevado a k e um menos x elevado a k, multiplicando esses dois, você vai obter um x elevado a k. Tá aí então a expansão binomial de 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Quer ver esse resultado de uma outra maneira legal? Pega, por exemplo, a série geométrica. 1 sobre 1 menos x. Repara que isso é a fórmula da soma infinita de uma progressão geométrica, cujo termo inicial é 1 e a razão é x. Então isso vai ser a somatório do k de 0 até infinito de x elevado a k. Se você derivar dos dois lados da expressão, se você fizer essa continha daí, isso vai ficar simplesmente 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Do lado direito dessa igualdade, você pode usar a regra de Leibniz, passar a derivada para dentro do somatório.
Se você derivar aquele termo dali, adivinha só, você vai obter exatamente aquela expressão. Só que quando k igual a zero, o primeiro termo é zero. Então você pode começar do próximo termo, que é k mais 1 vezes x elevado a k. Okay? Então repara que a gente chegou no mesmo resultado, só que de uma maneira um pouco diferente, foi usando derivada ao invés de números binomiais. E na verdade, tudo isso que a gente viu no fundo coincide exatamente por esse propósito. A gente vai estar usando aqui exatamente a expansão em série de Taylor de um número. Okay? Aqui no caso, como a gente está fazendo a expansão em torno do zero, alguns costumam chamar de série de Maclaurin, certo? Lembra que uma função qualquer, a gente tem que a série de Maclaurin é exatamente somatória do k de zero até infinito, da enésima derivada calculada em zero, vezes x elevado a k sobre k fatorial. Se você for observar, esse termo que está de vermelho vai ser exatamente um número binomial de n escolhe k. Agora, a respeito da convergência. Galera, tem alguns critérios para a gente saber quando que vai convergir, para quais valores que vai convergir. Sinceramente, eu prefiro só lembrar que converge sempre quando o módulo de x é menor do que 1 e não preocupar com mais nada. Porém, se você quiser alguns casos um pouco mais exóticos, tá aí os 4 critérios. Se o módulo de x for maior do que 1, essa série só vai convergir se o alfa for um número natural, ok? Que vai ser exatamente a expansão binomial que a gente está habituado. Agora, se o módulo de x é igual a 1 e for diferente de menos 1, então essa série só vai convergir se o expoente tiver a parte real maior do que menos 1. Outro caso, se o x for igual a menos 1, então essa série só vai convergir se a parte real for maior do que 0 ou se o alfa for igual a 0. E a gente tem aí mais um casozinho, se o módulo de x for menor do que 1, então essa série vai sempre convergir para qualquer valor de alfa que você quiser, qualquer alfa complexo, viu gente? E é por isso que eu falei que é melhor você considerar então apenas o caso em que o módulo de x é menor do que 1. Aí vai sempre convergir a série. Esses critérios de convergência, se você lembra aí de cálculo 2, a gente costuma usar o teorema de Cauchy-Hadamard para poder mostrar qual que é esse valor, tá bom? Qual que é o raio de convergência dessas séries. Mas aqui não fica preocupando com esse processo não. E para finalizar, alguns cenários em que a gente usa a expansão binomial fracionária e negativa. Teve 2 vídeos meus aí no canal em que eu usei isso, por exemplo, calcular a área lateral de um cone oblíquo e também a questão da Olimpíada Brasileira de Matemática do nível universitário, da segunda fase. É o primeiro vídeo, inclusive, que eu coloquei no canal. Depois confere lá para você ver o que eu tive que usar da expansão binomial fracionária. Além disso, outras aplicações. Galera, próximos vídeos eu vou falar então de funções geradoras e as suas aplicações na análise combinatória. A gente vai usar bastante expansão binomial fracionária e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para poder ser um pré-requisito para o próximo vídeo. E depois também pretendo fazer um vídeo sobre como calcular o perímetro de uma elipse. A gente também vai usar expansão binomial fracionária para a gente estimar algumas integrais que são impossíveis de fazer se não for dessa forma. Galera, espero que vocês tenham gostado desse assunto e até a próxima! Hey, hey, oh, hey, hey, oh.